Pessoal, boa noite, né? Eu queria, nesta noite, né, falar um pouco do testemunho da minha vida, né? De quem eu era e quem eu sou hoje, né? Eu fui uma jovem que cresci no meio de turbulência, né? De muita tristeza, de muita pobreza, de muitos dias e noites, né? De angústia, né? Muito nova, passei muitas dificuldades na vida, eu e meus irmãos, né? Minha família. E eu era muito nova, eu entrei nas farras, eu bebia muito, eu fumava muito, né? Eu passava 3, 4 dias nas farras, às vezes eu chegava bêbada em casa, não sabendo como era que eu tinha chegado. E um dia eu passei mal, né? Eu tava numa festa e passei mal, né? Eu vomitava sangue e fui levado para o hospital, né? E quando eu cheguei ali no hospital, fiz uma série de exames, raio-x, né? E o médico disse que eu estava com tuberculose hemorrágica. E o médico disse que eu era muito nova e eu não tinha mais pulmão, não sabia como era que eu estava sobrevivendo, né? E eu fiquei muito angustiada porque quando o médico disse que eu estava com tuberculose hemorrágica, meu chão caiu ali naquela manhã, né? E minha mãe levou para casa, ele passou muita medicação para me tomar um tratamento. Eu tinha que ficar durante 6 meses dentro de um quarto, durante 6 ou 7 meses dentro do quarto. E eu tinha muitos amigos, né? Quando eu estava no mundo, eu tinha muitas amizades, mas eram aquelas amizades que levavam você para o mundo, né? Para o pecado, para a decepção do mundo, né? E então eu bebia muito. E eu procurava preencher meu vazio que eu nunca tinha sentido aquele vazio ser preenchido, né? E quanto mais eu procurava preencher, mais vazio ficava. E muitas das vezes, eu muito nova, mas eu me sentava no canto e dizia, meu Deus, que vazio é esse? Que tristeza, Senhor, é essa que eu sinto dentro de mim? E quando o médico me mandou para casa, né, que eu tava com tuberculose hemorrágica, mandou separar um quarto só para mim. Eu não podia comer no prato de ninguém, eu tinha que estar isolada de todo mundo. Então, quando os meus amigos e as minhas amigas souberam que eu estava doente, né? Me desprezaram, não quiseram mais nada chegar perto de mim, porque você só vale o que você tem, né? Todo mundo, quando você tem dinheiro, quando você tem saúde, todo mundo chega junto, mas na hora que você está precisando, na hora que você está doente, na hora que você está precisando de uma mão amiga, todos se afastam, né? Mas eu creio que Deus estava me preparando, porque eu creio que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe, que diz lá no livro de Isaías, né? E um dia eu estava muito angustiada, tomei muita medicação para me matar. E um dia eu me sentei assim, eu disse, já que é para eu morrer, eu vou apressar a morte. Então eu mesmo doente, eu saía sozinha para as farras, passava a noite, ninguém se chegava perto de mim porque sabia que eu estava doente. E quando eu ia para casa pelas madrugadas, eu vomitava muito sangue, né? Muito sangue, que era tuberculose hemorrágica. E um dia minha mãe me fez um convite para me ir à igreja, né? Ela disse que Deus tinha uma palavra para mim naquela noite. E eu disse, mãe, a senhora não está vendo que o médico disse que eu vou morrer? Ela disse, minha filha, Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Jesus tem poder para lhe curar. Eu disse, mãe, meu caso é perdido. E ela foi para a igreja e eu fiquei muito pensativa, até chorando naquela noite. Eu me arrumei e disse, vou lá saber o que é que esse Jesus tem para mim. E quando eu fui no culto de mocidade, né, um culto festivo, que era a posse do pastor, e ali eu me sentei no último banco, a igreja muito cheia naquela época, as pessoas buscavam, as pessoas tinham mais temor de Deus, as pessoas buscavam mais, as pessoas oravam mais, a gente sentia mais a presença de Deus, né? Mas a Bíblia disse que no final dos tempos o amor de muitos esfriarão, né? Temos que buscar o Senhor, gente, Jesus está voltando. E quando foi ali naquele culto que uma jovem começou a cantar um hino que diz assim, Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que o Senhor me fez saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração, que ofereço inteiramente para ti, Senhor. E quando aquela jovem começou a cantar aquele hino, eu comecei a sentir
a presença de Deus dentro do meu coração. Eu comecei a sentir Deus lavando a minha alma naquela noite, né? E naquela noite Deus usou uma jovem, aquela jovem nunca tinha me visto, né? Ela era da cidade de Piquiri, eu me lembro, e ela se levantou-se ali no meio daquele povo e foi lá onde eu estava e ela me abraçou. E o Senhor disse que aquela enfermidade não era para a morte. O Senhor falava que tinha projetos na minha vida. O Senhor disse que tinha preparado aquele banquete, aquela festa para mim, né? E naquela noite foi assim um culto muito abençoado por Deus. E eu senti a presença de Deus grandemente, né? E ali eu me levantei e disse: eu quero aceitar a Jesus. E o pastor disse assim: você não quer deixar para o término do culto? Esse pastor, eu quero aceitar Jesus agora. E muitos, quando eu passava, eu ouvia quando dizia assim: esta daí, a filha de irmã Valdeci, essa aí só a misericórdia do Senhor. Mas quem me escolheu foi o Senhor. Você é precioso para Deus. Deus tem projeto na tua vida. Ainda que o mundo todo te abandone, ainda que o mundo todo vire as costas para ti, Deus tem projeto, Deus tem algo para fazer, realizar na tua vida. Se levante da depressão, se levante desse calabouço. Você que está no hospital, se levante, entrega teus caminhos ao Senhor, deposita a tua fé em Deus, né? A Bíblia diz: se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente dirá esse monte, derribe, esse monte será derribado, né? E também porque Deus levou sobre si as nossas dores e enfermidade, né? E naquela noite eu peguei um jornal do Mensageiro da Paz, né, que dizia que aquele jovem tinha sido curado de tuberculose hemorrágica. E eu disse: mãe, eu vou ser curada de tuberculose hemorrágica, eu vou ser curada, mãe. Eu peguei essa medicação, joguei tudo no mato naquela noite e comecei a buscar o Senhor no ciclo de oração, nas consagração, entreguei a minha vida ao Senhor, né? E Deus começou a lavar minha alma naquela noite, né, naquele dia. E comecei a buscar Deus, né? E eu comecei a sentir que o Senhor, ele estava preenchendo aquele vazio que eu sentia dentro da minha alma, né? E eu comecei a ver que Jesus me amava. E uma certa vez eu estava no culto, no ciclo de oração, né? E ninguém não me conhecia naquele lugar, né? E uma senhora se levantou e disse que o anjo do Senhor estava entregando uma bandeja com 2 órgãos dentro de uma bandeja. E no banco que eu estava sentada, eu recebi aquela bênção naquela tarde. E quando chegou em casa, eu disse: mãe, eu quero ir no hospital, bater um raio-x. E minha mãe me levou. E quando eu cheguei no hospital, o médico disse que o meu pulmão parecia pulmão de bebê, né? E eu só tenho que louvar, eu só tenho que agradecer a Deus. Passamos dificuldade, passamos por luta, por obstáculos, passamos sim, mas a gente não devemos perder o foco em Deus, não devemos perder a nossa esperança. Nós temos que buscar, temos que entregar nossa vida ao Senhor, temos que confiar no Senhor, porque só Ele pode nos dar vitória. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.